E quando o marido não gosta de conversar, vira as costas e deixa você falando só, e depois fica 3 dias sem falar comigo, o que fazer? Quanta maturidade. Ah, meu Deus do céu, é muito difícil isso, né? Mas é comum, não é, mulher? Infelizmente isso é comum, né? Eu deixo ele falando sozinho, igual muitas mulheres falam, né? Eu deixo ele falando sozinho. E sai, vai virar as costas e vai embora. Infelizmente isso acaba acontecendo, né? E o pior, passa 3 dias depois sem falar. Ai. Gente, olha, certamente a coisa mais importante, eu já te explico por quê. A coisa mais importante que você pode fazer pelo seu relacionamento é conversar. Aí o cara vai e abre mão de conversar por 3 dias. Eu queria estar presente no momento que eles voltam a falar, porque eu não consigo me ver nessa situação, de muito verdade. Difícil, né? De emburrar. Não. Como é que convive numa casa sem estar se falando, né? Ah, meu Deus do céu. É muito complicado. Eu falei que eu ia explicar por que é importante conversar. Você vai se lembrar. Você namorava até um tempo desse aí, né? E como é que foi que vocês começaram a namorar? Não foi conversando? Foi conversando, não foi? Gente, quando a gente namora, a gente conversa, né? Tem assunto que... Eita, tem assunto para mais de metro. Conversa. Né? Quando nós namorávamos, não tinha WhatsApp, essa coisa toda aí, né? É porque tem uns dias já. Então não tinha WhatsApp, por aí vai. A gente falava naquele telefone assim mesmo, que tinha aquele cabinho enroladinho assim, lembra? Passava o dedo. A gente ficava horas ali, ó, conversando. Agora me diga, como é que um cara que fazia aquilo com a Dalvanessa, a linda mulher, hoje, depois de mais de 30 anos de casado, vou ficar 3 dias sem falar com você? Pra quê? Que coisa mais sem cabimento? Esquizofrênica? Eu pagaria pra ver o G ficar 3 dias sem falar comigo. Não pagaria. É porque eu falo muito, é por isso que ela tá falando isso. A tortura. Pois é, mas enfim, tá me acusando, tá vendo? Isso de lado, gente, não tem sentido, porque nós casais construímos o nosso relacionamento a partir de um namoro com muito papo, com muita conversa. Conversas profundas e interessantes. Existenciais. O que será que acontecerá depois da vida, depois da morte? Como será que nós vamos estar juntos no céu? Será que nós vamos ser namorados no céu? A gente fazia essas perguntas malucas. E o negócio é conversar, né? Quando tá namorando é isso. Olha, deixa eu te falar, deixa eu chegar perto aqui. Quando a gente se casa, a gente deve continuar conversando. Aliás, eu acho que aí é que tem que conversar mais, né? E depois, quando tiver velhinho, vai fazer o quê? Nossa, aí é que vai conversar mesmo, porque não vai ter mais muita coisa assim pra fazer. Muita coisa assim, não vai ter como ficar indo pro shopping jogar direto, bola, jogar bola, fazer mergulho em profundidade, né? Os velhinhos não conseguem fazer essa coisa, mas pode conversar. Então é bom casar com uma pessoa que você goste de conversar, né? Porque uma hora dessa, rapaz, vocês só vão conseguir conversar mesmo, né? Então, pode esquecer os mergulhos em profundidade. O marido não gosta de conversar. E aí acha um cara... Vira as costas e deixa falando só. Bom, mas a gente tá brincando ainda é sem aqui. educação, né? Vira as costas, coisa feia. A gente tá brincando e tá rindo, a gente tem que levar a coisa mesmo de um jeito leve. Mas a verdade, minha gente, é que a gente tem dito muito aqui, né, mulher? Que é muito importante que a gente aprenda a conversar, né? A gente precisa aprender a conversar. Talvez você tenha sido mãe ou pai de garoto pequeno, 2 aninhos. Você tem que aprender a conversar com a criança, não é? Você não conversa com um menininho de 2 anos. A linguagem da criança, né? Você tem que descer lá. Quando o bebê é bebezinho de dias, você já está conversando com ele, mas você faz discurso pro seu bebê? Não, né? Lê um livro para ele? Dicionário, pega o dicionário e lê o dicionário para ele? Não. Você tem que saber conversar com a criança. É ou não é? Acompanha comigo, não vai embora. Você precisa aprender a conversar, por exemplo, quando a criança faz 6 aninhos, 7. Começa a estudar, está na escola, o assunto muda, você tem que aprender a conversar com ele. Não é mais igual... Se você conversar com o teu garoto de 8 anos, igual você conversava com ele quando ele tinha 2, ele vai olhar para tua cara e falar assim: oxi, tá achando que eu sou criança? Isso mesmo. Não é?
Porque ele já é um rapazinho, ele já tem 8 anos, não funciona mais aquela linguagem de quando ele era guti-guti. A senhora precisa aprender a conversar com um garotinho de 8 anos. E agora ele já tem 15. E aí, vai ser igual conversava com de 8? Não tem como, a senhora vai ter que aprender a conversar com um garoto de 15. Sabe o que eu estou querendo dizer? A gente está querendo dizer aqui o seguinte, que a senhora precisa aprender a conversar com o teu marido, que já é um homem maduro, um homem adulto, um cara que enfrenta dificuldades na vida, é um cara que tem conta para pagar e não tem de onde tirar o dinheiro. É um cara que acabou de bater o carro, chegou na tua casa e tá aí assim, sabe, meio desorientado. É um cara que lida com frustrações na vida dele, que queria ter alcançado tal, não conseguiu alcançar e lida com essas situações na vida. A senhora precisa aprender a conversar com esse homem aí. Não adianta a senhora querer conversar com ele de qualquer maneira, tá? Muitas vezes, e aqui a gente está falando da mulher, porque foi uma mulher que perguntou. Porque o homem também tem que saber conversar com a sua digníssima esposa. Mas a gente está falando da senhora porque foi uma senhora que perguntou aqui. Né? Muitas vezes as mulheres chegam no maridão, né, e põem ele sentado. Senta aqui, agora você vai me escutar. Aí ele fica mudo. Aí o marido fica mudo, e mudo ele fica. E aí ele levanta, vira as costas e vai embora. Porque ele não está aqui para ouvir sermão da senhora, não. É simples assim, teu marido não está aqui para ouvir sermão. A senhora precisa aprender a falar com ele, conversar com ele. Mas como é que é isso aí? Segue a gente, traz ele para seguir a gente, vamos caminhar junto, porque a gente tem muito para crescer juntos. E ele vai aprender a conversar. Né? Também. Porque a senhora também não vai aceitar que ele vire as costas e vá embora. Ele também precisa aprender, percebe? Por isso que a gente diz, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento é aprender a conversar. Não apenas pelo casamento, mas a sua relação com seu filho adolescente. Tá tendo dificuldade com seu filho adolescente? Aprenda a conversar com ele. Aprenda a chegar nele, sabe? Naquele jeito adolescente. Vai lá para baixo, conversa com ele. Seja amigo do seu adolescente. Aprenda a conversar. Então vem para perto, vamos caminhar junto, para que a gente aprenda junto, né? Todos estamos aprendendo o tempo todo. O tempo todo, E eu posso dizer que é fascinante. É fascinante. Então vem com a gente.